Graças a Deus, amados e queridos irmãos, por mais esta oportunidade que Ele nos concede, para que juntos, como igreja reunida, possamos estarmos estudando, nos aprofundando um pouco mais nas Sagradas Escrituras. Mas para tanto, nós clamamos a esse Deus maravilhoso, a esse Deus de misericórdia e de graça, de justiça e poder, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para que esteja nos guiando através do Santo Espírito na palavra do Senhor, nos estudos da palavra de Deus. E para tanto, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, e que Ele nos ajude e nos conduza nas veredas de justiça e que nos instrua, nos edifique através da sua palavra. É em nome de Jesus que nós pedimos isso. Também, desde já, nós somos gratos a Deus pela oportunidade recente que nos concedeu de estarmos ali na sua casa, participando e celebrando a ceia do Senhor, onde pudemos, dentro do possível, com as medidas necessárias, de acordo com as autoridades de saúde, nos encontrando e também participando da ceia do Senhor. Pudemos ver ali os nossos irmãos queridos e também compartilhando do amor e da verdade que nos une, do nosso Deus. E hoje nós estaremos estudando um pouco mais das Escrituras Sagradas, nos atendo aqui no livro de Deuteronômio. Vamos ler o capítulo 8 na sua inteireza. Acompanhemos então a leitura da palavra de Deus, fruto do nosso estudo de hoje. Deuteronômio capítulo 8 é o que estaremos então estudando com a ajuda do nosso Deus e de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor, teu Deus, te fará entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu.
guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de sicura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto, hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Observemos, meus irmãos, que Moisés, agora já na iminência da entrada na terra prometida, ele convoca o povo, ele faz um alerta muito sério, como sérios são todos os alertas da parte de Deus, e conclama o povo, dizendo exatamente aquilo que nos narra a leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 8, o qual lemos na inteireza. Mas no contexto da palavra de Deus, incluindo já também o Novo Testamento, sobretudo observando-se o que nos narram as parábolas em relação ao reino de Deus, inclusive uma recente mensagem que o presbítero João Batista nos trouxe, também o pastor Silvio, nos mostrando que é difícil uma pessoa abastada entrar no reino dos céus, porque as riquezas muitas vezes nos afastam de Deus, e nós podemos falar que é mais fácil buscarmos a Deus no deserto, na escassez, do que na fartura. E também, relacionado a isso, nos narra o livro de Oséias. O profeta Oséias nos diz, no capítulo 2, no versículo 14, uma mensagem muito importante da parte de Deus, que o próprio Deus está dizendo que atrairia o povo do Senhor para o deserto, para que no deserto pudesse lhe falar o coração. Isso também nos mostra que o deserto não é um lugar de condenação, mas muitas vezes serve como um local de conversão real e verdadeira, genuína, agradável para com Deus. O povo do Senhor havia sido escravizado e vivia com muita dificuldade ali no Egito, até que aprove o Senhor preparar um libertador chamado Moisés, que realmente, com prodígios e feitos da parte de Deus, faz com que o povo saia do Egito e agora rume em direção à terra
prometida. Mas, embora aquele povo houvesse aprendido a viver na dificuldade, na pobreza, na escassez, e se lembrasse do seu Deus, o adorando em espírito e em verdade, ele clamando pela libertação, já no percurso e na iminência da entrada na terra prometida, o Senhor faz um alerta através do mesmo Moisés, lhes dizendo que agora na fartura, que não se esqueçam do seu Deus, pois a abundância muitas vezes pode nos fazer nos esquecermos de Deus. E a respeito disso, o livro de Juízes nos relata que após o povo do Senhor ter conquistado e tomado posse da terra, e após a morte de Josué, apareceu uma geração que se esqueceu de Deus. E essa geração tornou-se ingrata à sua própria história, a história do povo de Deus, e consequentemente ingrata ao próprio Deus. E a ingratidão é um dos piores e mais terríveis inimigos do homem. A ingratidão contra Deus significa se esquecer de tudo que Deus fez por nós e desprezar seu imenso e imerecido favor por todos nós. Mas leiamos o que nos relata o livro de Juízes. Vamos juntos observarmos o que nos diz a palavra de Deus sobre essa geração que, ao adentrar na terra prometida, se esqueceu de Deus e dos feitos do Senhor. Vamos lá, livro de Juízes, capítulo 2, no versículo número 10, que nos diz: foi congregada também a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, se esqueceu de Deus, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Mas leiamos mais uma vez o que nos narra a palavra do Senhor. Versículo 1 do capítulo 8 do livro de Deuteronômio: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Mas observemos agora, meus irmãos, o que nos narra em um alerta da parte de Deus através da vida de Moisés para o seu povo, e também serve para nós em nossos dias, que nos diz
no versículo número 11, quando entrares na fartura, quando estiveres livre da servidão do Egito, do pecado, das coisas da terra deste mundo, quando estiverem bem e houver fartura, abundância na vossa vida, não se esqueçam do Senhor. É o que nos diz o versículo número 11. A seguir, leiamos. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Leiamos mais uma vez o versículo número 14. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aquele povo havia sido liberto da servidão no Egito, da penúria, da escassez que tinham de alimento e de tantas outras coisas, mas ali se lembraram do Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor e os libertou, conduzindo-o pelo deserto. Nós também somos assim, meus irmãos. Muitas vezes passamos pelas dificuldades na vida e o Senhor nos livra destas coisas, nos dá aí a abundância em tantas áreas para cada um de nós, e muitas vezes as pessoas se esquecem do trajeto, da história e da passagem pelo deserto. No deserto, o Senhor permitiu que toda uma geração visse que as suas vestes nunca envelhecessem. O Senhor fez brotar água da pedra, da perdeneira. O Senhor fez também que no momento da fome, aquele povo fosse sustentado pelo maná, que não conheciam, mas que o Senhor proporcionou para cada um do seu povo. É assim muitas vezes em nossas vidas. Quantas vezes nós também passamos pelo deserto e nas dificuldades vemos a mão poderosa do Senhor nos livrando, nos guardando e nos conduzindo com poder no caminho que conduz à terra prometida, pelo caminho que nos conduz à abundância. Mesmo no deserto, na escassez, o Senhor se faz presente em nossas vidas. Mas qual é o propósito do Senhor permitir que nós passemos pelo deserto? Como vimos, o livro de Oséias já nos registra, dizendo que é um propósito de Deus, que muitas vezes, ali no deserto, é que Ele tem a oportunidade de nos falar ao coração. Oséias capítulo 2, versículo 14 nos diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E também leiamos mais uma vez o versículo 14, que já na iminência da entrada na terra prometida, onde haveria ali abundância de víveres e de tantas outras coisas, Moisés faz um alerta ao povo, declarando para que ali não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. E prosseguindo nos versículos a seguir, 15 e 16,
o Senhor também nos mostra porque muitas vezes passamos pela dificuldade. Vamos ler? Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de sicura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam. Para o quê? Para te humilhar, para te provar, mas afinal, te fazer bem. Quantas vezes nós somos levados pelo Senhor, pelo próprio Deus, para o deserto, uma permissão do Senhor. Não é assim em nossas vidas? Muitas vezes passamos pelos conflitos, pelas adversidades, pela escassez, e no percurso da nossa jornada, pelo deserto, da nossa existência, da nossa vida, o Senhor se faz presente, nos guardando, nos protegendo e nos proporcionando a vida. E o que acontece? A palavra de Deus nos diz que o propósito de Deus em relação a este povo era que, através das dificuldades que enfrentaram no caminho do deserto, que foi com propósito para humilhar, para provar e, afinal, fazer o bem. As permissões do Senhor, que faz com que muitas vezes enfrentemos e passemos por essas dificuldades, que nos humilham, nos provam, mas afinal nos fazem muito bem. E isso nos mostra que quando Deus nos leva para o deserto e por caminhos que não compreendemos, é para nos fazer o bem e nos tornar pessoas melhores e pessoas gratas. Mas o texto, no versículo 17, nos ensina claramente que a soberba e a ingratidão não estão somente nos atos que praticamos, mas que muitas vezes estão enraizadas no íntimo do nosso ser, no fundo do nosso coração. Quando pensamos com nós mesmos e acreditamos numa mentira que criamos, quando dizemos para nós: fui eu quem conquistou, eu sou bom mesmo, eu lutei e consegui. Mentira, ingratidão e soberba, pois o texto nos diz, no versículo 17, para não fazermos isso jamais. Leamos o que nos diz a palavra do Senhor. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Mas graças a Deus que o Senhor nos ensina como não devemos proceder, mas também nos mostra a maneira correta de agirmos. É o que nos diz o versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. 19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós, outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor,
vosso Deus. Que nós venhamos a obedecermos a voz do Senhor, nosso Deus, que nos diz no versículo 14, para que, quando estivermos na abundância e já na iminência da terra prometida, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que não sejamos jamais pessoas ingratas. E por fim, no versículo 18, mais uma vez o Senhor nos ensina que devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, a história que nós temos com Deus, que nos mostra que na nossa caminhada, nesta vida, neste mundo, passamos por aflições e por tantas coisas terríveis, mas que o propósito de Deus é para nos humilhar, nos provar e muitas vezes, com toda certeza, ao final, nos fazer o bem. Quando passamos pelas lutas, pelas dificuldades, nós percebemos que esta palavra do Senhor é verdadeira, pois ao final, nós reconhecemos que a despeito de tudo, o Senhor teve um propósito, nos tornando pessoas melhores, melhores filhos, melhores servos, pessoas gratas, pessoas leais, fiéis a esse Deus maravilhoso. E assim, nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. Nos lembremos disso. E mais uma vez leiamos o versículo 18 que nos diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que aliança maravilhosa que o Senhor tem comigo e contigo, que aliança que o Senhor tem com a sua igreja, com o seu povo, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Aleluia! E por fim, em Filipenses capítulo 4, versículos do número 10 a 13, nos narra a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 13, leiamos mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Na estrada, pelo caminho do deserto, o Senhor guiou, conduziu o seu povo em segurança, em paz e justiça, dando-lhe a oportunidade de chegarem ao destino que era a terra prometida pelo próprio Deus. No caminho desta vida, meus irmãos, nós clamamos a Deus que Ele nos conduza com as suas mãos de poder, porque Ele sabe, conhece os detalhes mais íntimos, mais profundos, e nos conduz em segurança para o caminho, a verdade e a vida, que se chama Jesus Cristo. E é nesse nome poderoso que nós agradecemos a esse Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia e, sobretudo,
que Ele continue nos ajudando e que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja somente a esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque o seu povo, os seus filhos, são humildes, são gratos, são verdadeiros, porque o adoram em espírito e em verdade, obedecendo com alegria a sua palavra, que se cumpre em nós, para a glória desse Deus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Na estrada sempre alguém que nunca compreendeu por que está vivendo. Se não houver Jesus, na vida não há luz e nada satisfaz. Jesus está aqui, tua vida vai mudar, é só obedecer. Levante, Ele te ama, é o mestre que te chama, vem depressa e vê. Jesus, filho do rei Davi, Jesus, tem compaixão de mim.